Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Yane? Exatamente, vamos sim. Então, hoje nós vamos falar sobre a rotina e a espiritualidade. A gente já conversou alguma coisa parecida, né? Porque todos nós temos uma rotina na nossa vida espiritual. Sim. Eu acho que sim. Sim. Ou rotina, ou disciplina, né? Para que as coisas fluam bem. A gente já falou sobre isso. E na parte espiritual também não é diferente. Então a gente vai conversar um pouquinho como é que isso pode fluir. A palavra de Deus no Novo Testamento, no livro de Tiago, diz assim: chegai-vos para Deus e Ele se chegará a vós. Então, como cristão, esse é o nosso desejo. Sim, chegarmos perto dele e ter uma interação com ele. É igualzinho quando a gente quer ter um relacionamento com o outro. Claro. Se eu quero conhecer você melhor, eu tenho que ter uma porção de oportunidades de estar com você. Isso mesmo, exatamente. Buscar, né? Tem a nossa parte do ir atrás, de buscar esse relacionamento. Sabe, de saber do amado das nossas almas também. Quando você começa um relacionamento que você quer chegar lá, terminar em casamento, o objetivo é criar o maior número de possibilidades de estar junto, de saber tudo. Exatamente. Né? Agora, como é que é com Deus numa rotina que nós já temos no natural, que eu falei, e que é sobrecarregada, ou não? Você acha que não é sobrecarregada a rotina de hoje? A nossa rotina, né, do nosso dia a dia e parece que cada vez fica mais, né, Mirtes? Parece que vai passando ano após ano e a nossa rotina com as nossas atividades semanais parece que fica mais pesada. E eu digo principalmente para nós mulheres. Para a mulher, eu não sei, dá uma impressão assim de que o tempo passou, como você disse, e a gente tem mais coisa, cada vez mais coisa para fazer. Exato. Será que somos nós que procuramos ou como é que é, né? Como é que fica? Porque hoje em dia, com tanta tecnologia, né? Vamos pensar nas coisas de tecnologias que a gente tem dentro da nossa casa. Deveria facilitar tudo. Pois é. E parece que surge, na verdade, novos desafios, né? E a gente, quando vê, está atrelado em várias funções. Fazendo uma porção de coisa, né? Agora, e essa rotina espiritual? Tá? A rotina espiritual, não estou nem falando no termos de disciplinar isso, com horário e tudo. Eu estou dizendo quando é que nós sentimos essa necessidade. Porque no natural nós sentimos necessidade de um monte de coisa. Sim. Né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, vou adiantar isso, vou adiantar aquilo, né? E as coisas à nossa volta parece que colaboram com isso. Isso nos distancia de Deus? Então, eu acho que, na verdade, se a gente, né, não coloca isso como uma prioridade, isso nos distancia, porque na verdade não é Deus que se distancia de nós. E muitas vezes, pela falta dessa rotina com o Senhor, nós sentimos a Deus distante e a gente acha que é Deus que se distanciou. Não. A Bíblia vai dizer que nós nos distanciamos de Deus por causa dos nossos pecados, né? Somos nós que nos distanciamos. E você diz assim, nós nos distanciamos, porque de fato, se eu tenho um objetivo de conhecer o outro, não estou falando nem espiritual, mas no primeiro contato, a gente se fala por telefone todo dia, a gente marca, depois a gente vai espaçando. O interesse vai embora. Vai embora. Vai distanciando, vai esfriando a relação. Né? Então, da mesma maneira como a gente precisa ter uma agenda natural, talvez a gente tenha que pensar numa agenda com Deus. Agora, mulheres têm agendas naturais? Ou tocam o dia do jeito que dá? Como é que é a agenda? Como é que você acha que a gente lida? Será que todo mundo lida com uma agenda? Eu acho assim que tem gente que tem mais facilidade, né? E é tudo muito metódico, com os horários, com as agendas.
Há outras pessoas que meio que, né, vão indo assim como acontece, mas normalmente eu creio que todo mundo precisa de algumas... Então, agora vamos pensar nessas rotinas para a gente poder associar. Se você acorda, eu não sei quanto a você, se você tem alguém que ajude ou não, mas são coisas necessárias. Arrumar cama, né? Se bem que tem gente que não arruma cama. Então, porque de fato, não, eu achei intrigante, porque isso foi um estudo. Eu falei, gente, como é que alguém quer fazer um estudo sobre isso? Né? Necessidade de arrumar uma cama ou não, né? Porque vai de cada um. Nossa, eu acho que eu saio pensando em arrumar a cama, porque se eu tentar voltar para o meu quarto num outro momento e encontrar aquilo, sabe? Mas isso sou eu entendo. E nessa pesquisa diz que tem pessoas que dizem assim, bom, ela vai ser desarrumada à noite. Então, deixa assim. E diz que chacoalham as cobertas ou as coisas assim antes de deitar. Né? E é um número grande. E eu fiquei muito intrigada com isso. Mas são rotinas. Você tem que arrumar a cama, você tem que fazer comida, você tem que ir ao mercado, enfim. Né? Essas coisas têm que caber no seu dia. O compromisso com Deus, essa prioridade. Tá? É possível estabelecer uma agenda com Deus? Eu até faço outra pergunta, né? Não tem como não estabelecer. Bom, né? Não tem como não estabelecer. O que acontece, Mirtz, que eu tenho, né? Assim, a gente percebe é que muitas vezes nós olhamos essa rotina com Deus como sendo uma imposição. Eu preciso fazer isso, não. Na verdade, é um convite. O Evangelho nos faz um convite para a gente participar disso. E o que acontece, enquanto eu ainda estou pensando que é um peso a mais, ou uma atividade a mais dentro da minha agenda cheia de atividades, na verdade eu não consigo olhar para isso da forma como Deus se revela. Porque Ele não se revela como um peso a mais na minha rotina de tarefas. Ele é o mais amado, Ele é o maior, Ele é a prioridade. E deveria ser o meu desejo de estar com Ele. Não vejo a hora de estar com Ele. E, no entanto, de fato, o que a gente vê é assim, tenho sim. Eu saio da cama, eu começo o meu devocional, aí tem aquele horário para devocional. Mas e a qualidade desse devocional? Tem pessoas que se satisfazem com um devocionário pronto, que não tenho crítica nenhuma contra isso. É muito bom, ele é motivador, ele nos incentiva, né? Mas eu penso que ele é motivador mesmo. Você leu e você tem que digerir bem aquilo, procurar mais. Né? Tem gente que se satisfaz com uma leitura e acha que o devocional está pronto. Eu conheço bastante gente assim. Então, e às vezes, né, Mirtz, porque assim, igual, livro de devocional é maravilhoso, mas ele é um segundo plano, né? Porque a gente tem a fonte. Então, a fonte é a palavra de Deus. Então, a gente colocar a nossa vida dentro da nossa rotina espiritual, né? De uma busca por Deus, porque quanto mais eu buscar a Deus através dessa fonte, da palavra de Deus, dessa fonte inesgotável de Deus, mais eu vou querer estar. Porque um livro devocional, que é maravilhoso, mas ele vem para acrescentar aquilo que nós já temos com o Senhor através da palavra. Por quê? Porque o livro devocional foi alguém que já leu, já mergulhou naquelas águas profundas, mastigou e está nos dando aquilo que ele já mastigou. E ainda com a possibilidade de você terminar o devocional, porque normalmente eles têm uma página, né? Você pensar, ótimo, uma revelação, como ela disse, muito boa, tudo, mas deve ter outras, eu quero mais, eu vou mais. E eu sempre digo, quando eu falo sobre a disciplina espiritual da palavra, né? Porque as disciplinas espirituais são a palavra de Deus, a oração, o jejum, a adoração, todas essas coisas que a gente já conversou aqui. Mas a da palavra, nunca a Bíblia pode ser olhada como um livro. Aliás, ela não é um livro, elas são 66 livros. Mas eles não podem ser olhados como um livro onde você vai aprender alguma coisa. É um livro onde você vai conhecer uma pessoa. Amém. Não é verdade? Né? Então você tem que... O tempo para isso não pode ser cronometrado no sentido de, nossa, passou 5 minutos, já deu, né? Ou 10 ou 15, eu não sei. Sabe, não é uma crítica, é o objetivo com que você abriu esse livro. Exatamente. Isso é uma única disciplina, que é a da leitura, porque tem mais. Tem. Né? A rotina de oração, por exemplo.
tem oração, como ela cabe na sua rotina? Tem gente que a rotina dele para oração, a vida é tão corrida que a oração dele, Senhor, abençoa esse dia, abençoa tudo que eu vou fazer, ou me traz em casa à noite em segurança, amém, e talvez não tenha mais nenhum outro momento de oração. E é uma pena, né? Porque a pessoa deixa de provar da melhor parte, porque acaba sendo uma relação que a pessoa desenvolve com Deus, que esse tipo de oração vai revelar, vai manifestar o tipo de compromisso que a pessoa tem com Deus. E essa é uma manifestação de alguém que não conhece a Deus, não se relaciona com Deus e conhece a Deus apenas e sabe de Deus como se Deus fosse apenas o seu servo e não o seu Senhor. Então Deus está para me servir. Deus abençoa o meu dia aí, meu dia está corrido, faz aí as coisas acontecer. E do mesmo modo que a palavra nos revela sobre ele, ao nos relacionarmos com ele em oração, nós estamos revelando as coisas nossas e temos que ter essa opção de ouvir o que ele, né, vai nos dizer, porque ele sabe tudo sobre nós. Então, você não vai invalidar a oração por causa disso, já que ele sabe tudo, mesmo para que orar, né? Ele sabe tudo, mas será que eu sei? Exato. E eu só vou descobrir isso na hora que eu oro, né? Isso é maravilhoso, porque é mais um ponto que a gente acha que é um peso. Algo a mais que eu tenho que fazer na minha rotina, ler a Bíblia? Já dissemos que não. A oração? Também dizemos que não. Por quê? Porque a oração, na verdade, é um desfrutar da comunhão, gente. A oração é você se entregar àquele momento e desenvolver uma relação através da oração. Né? Então não tem como eu tirar isso da minha rotina com o Senhor. E sabe, porque essa foi a maneira que ele escolheu se relacionar conosco. É através de oração que nós chegamos até ele. Agora, a rotina, quando nós falamos em rotinas espirituais, existe o grande risco a rotina da sua oração ser baseada em regras ou maneira de orar. Exato. Né? Não tem isso? Tem isso, e acaba sendo uma reza repetida, né? Você repete. Você não consegue nem pensar no que você está falando. Sabe? Então, na verdade, nós estamos mantendo um relacionamento superficial. É como quando eu encontro com a Yane, depois de algum tempo, e digo, oi, querida, tudo bem? Ela fala para mim, tudo bem? E vamos embora, e eu não sei o que nessa semana passou no coração dela, ela não sabe, a gente não ter... Que tipo de relacionamento é esse? Sim. Seria, né? É superficial. Exato. Não vamos nos conhecer, né? A nossa rotina também de adoração. E agora vamos pegar, porque para a gente não confundir adoração e louvor, né? A coisa... Como a gente pode criar uma rotina de adoração? O que é que você acha que é uma rotina de adoração? Já que as mais conhecidas realmente são palavra e oração, né? Pelo menos fica muito claro, né? Sim. Mas para isso eu vou chamar o intervalo, porque essa coisa é tão boa de a gente conversar, eu vou chamar o intervalo e a gente volta já já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta, estamos conversando sobre a rotina espiritual, como criar isso. Uma rotina, já falamos sobre a palavra, oração e adoração, que é uma disciplina espiritual, sabe? Eu quero pegar um versículo para a gente começar a desenvolver isso. João 4, 24 diz assim, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Como é que é colocar isso numa rotina espiritual?
Então, é tão maravilhoso porque a palavra já diz que ele está buscando por essas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa, eu creio que para que a gente possa colocar é a gente entender o que isso significa, né? O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Primeira coisa, em espírito, é entender que nós só podemos adorar a Deus através do espírito. Então, não é pela Pelo nossa... que ele faz pra gente Exatamente, também. é através do espírito, é através desse novo nascimento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, é que eu posso adorar a Deus. Então, essa adoração é direcionada a Deus, né? Essa que vem do Espírito. E também pela verdade. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, a minha adoração a Deus, ela tem de ser de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, isso é muito importante da gente entender. Ou seja, toda adoração não é uma música, né? Não é um louvor, não é que todo um mundo louvor, acha. Exatamente, não é uma música gospel, até porque nem toda música gospel é louvor, né? A gente tem essa diferença. Então, é entender o que significa essa adoração, porque Deus nos criou, Mirtes, para adorá-lo. Deus nos criou para a sua própria glória, diz a palavra. Deus nos criou para louvá-lo. Então, todos nós temos a capacidade dentro de nós de adoração. Todos nós. Todo ser humano. Aí, uma coisa interessante, se eu não adorar a Deus, eu vou estar adorando outra coisa ou com certeza. Alguma outra pessoa. E o Senhor quer o quê? Direcionar a nossa adoração a Ele. Então, é isso que Ele vai fazer. Ele vai nos ensinar a essa adoração a Ele. E ao entender, isso faz parte dessa nossa rotina com Ele, né? Essa adoração. E a gente está falando dessa diferença porque é tão fácil associar rapidinho adoração com louvor. E louvor, até o próprio louvor nem sempre é só música, sabe? Eu louvo a Deus de tantas maneiras, né? Mas ela também pode aparecer quando eu estou adorando e fazendo. Agora, é em espírito, é em pneuma, é de dentro para fora, sabe? E tem pessoas que têm um entendimento disso até como um ritual. Exato. Não é verdade? Né? E é muito interessante a gente compreender com consciência, né, sobre o que é a adoração. Então, assim, eu estou adorando a Deus enquanto eu lavo a louça, enquanto eu cuido da minha casa, enquanto eu cuido do meu marido, dos meus filhos. Eu estou adorando a Deus quando eu manifesto nas minhas relações o conhecimento que eu tenho de Deus. Eu estou adorando a Deus. Quando eu obedeço a Deus, né, em todas as relações, em todas as minhas atividades, em todo o meu comportamento, tudo isso eu estou adorando a Deus. Essa é aquilo que você entende como prioridade, porque adorar a Deus é o centro da nossa vida. Então, de fato, tudo aquilo que eu estou fazendo tem a ver com Ele, sabe? Se eu estou fazendo uma comida, se eu estou no meu fogão, eu ergo um altar de adoração ali porque eu recebi essa capacitação dele, Ele que me permitiu que eu pudesse, né? A gratidão. Então, não precisa separar um momento, falar assim, agora... deixa a cozinha aí, deixa as coisas aí que eu vou sair daqui. Também pode, até bom, sabe? A gente pode incluir isso, depende da sua agenda, da sua rotina, claro. Né? Mas independente desse momento de solitude com Deus, que todo mundo tem, esses também fazem parte, né? A gente pode, entre um lugar e outro, a gente dirige às vezes de um lugar a outro durante 20 minutos. Tá? Talvez da sua casa até o seu trabalho, aquilo que você vai fazer. Como é ocupado esses 20 minutos você atrás da direção? Exatamente. Né? Isso é importante, porque é durante todo o dia, né? A gente ter a consciência que onde a gente estiver e aquilo que a gente estiver fazendo, a gente pode estar em adoração a Deus. Isso é maravilhoso. Então, um impedimento para isso, querido, é realmente você se prender a coisas externas e tirar o foco ou não colocar isso como rotina. Eu peguei um trecho de Cânticos, capítulo 2, verso 15, que diz assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Sabe? Então, todo mundo gosta de usar essa metáfora. Né? Quando quem são essas raposinhas? Né? Então, o que pode ser essas raposinhas que vêm para mexer com
aquilo que a gente devia estar desfrutando com o Senhor. Eu creio muito que assim, que essas raposinhas são justamente aquilo que a gente permite, né? Aqueles pecados que a gente permite, que a gente tolera. A tolerância a pecados que a gente vai deixando, assim como uma raposinha. Ai, tão bonitinho, deixa ela ir. A raposinha, ela devasta o vinhedo. Né? E assim, tudo. Se a gente deixa, se a gente permite esses pecados aí, que a gente vai acumulando, ou tolerância de pecado, como a igreja te atira em Apocalipse. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado e não permitir, fechar toda a brecha. No livro de Mateus, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Mateus 15, 8 e 9. Né? Nossa, esse é interessante porque a gente vê, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando Jesus vem, se levanta e esse grupo de pessoas que ele chama assim são os hipócritas. Onde ele mais chama a atenção do povo é justamente a hipocrisia espiritual. Ele diz, em vão me adoram. Deus não recebe esse tipo de adoração, né? Porque a gente está cansado de saber, ele vai sondar o nosso coração. É muito forte, com a boca me honram, com a boca, mas e o coração? Ele disse, o teu coração está longe de mim. E é tão fácil fazer isso automaticamente com tudo. Com a oração, com o cântico, com todas as coisas. Né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É aquilo, é o falar, né? Da boca para fora mesmo, mas você não tem uma consciência transformada. Aí a exigência é adore ao Senhor e só a Ele preste culto. Só a Ele, nada na nossa vida, na rotina da nossa vida, pode ser mais importante que Ele. Principalmente porque se você acha isso, nós não temos controle sobre nada. Essa rotina tua tão estruturadinha, tão boa, depende dele. Depende dele permitir que você acorde amanhã para cumpri-la. Né? Como é que a gente pode esquecer de uma coisa dessa? É verdade. Por isso que a gente precisa trazer a memória mesmo. Né? Sabe? Adorá-lo em todas as atividades, como a gente já falou aqui, não é nem fanatismo, não é nada, porque Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas. Tudo. Todas, tudo, não tem nada. Porque depois, 1 Coríntios 10:31 também vai dizer, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe? Então são escolhas que nós temos que colocar na nossa rotina. Exatamente. Prioridades, né, Mirtz? Entender mesmo essa necessidade que a gente tem, porque dentro do nosso coração foi posta a eternidade, né? Essa eternidade, ela só é preenchida pelo próprio Deus. Gente, não envolve a nossa mente, envolve nossos olhos, nossos ouvidos, pés e coração. É totalidade das coisas. Né? Totalidade. Então, criar essa rotina de adoração também é fundamental, né? Agora, às vezes as pessoas perguntam, algumas pessoas conseguem mais, conseguem menos. Existe material de apoio para isso? Eu acho que você é uma boa pessoa para falar assim. Tem material de apoio para se criar uma rotina? Tem bastante. E é tão maravilhoso, Mirtz, porque é bem isso, né? Se a gente pode buscar, hoje em dia a gente consegue acesso a muitos livros, a muito conteúdo, a muitos comentários que vão nos ajudar a mergulhar em águas mais profundas, né? Dicionários, bíblias de estudo. Tanta coisa. Agora, o fundamental é a Bíblia aberta ao seu lado, porque às vezes, e é válido sim, tem pessoas que dizem, eu costumo fazer meu devocional com o pastor tal, na live tal e tudo mais. Tá ótimo, você fez uma escolha. Agora, você sempre confere o que ele disse com aquilo que está escrito. Exatamente. Né? Porque se você não conhece o que está escrito, o que ele disser... Você vai tomar, né, para você. Vai tomar como verdade, né? Então, o que mais que
a gente pode pensar em termos de rotina, de criar uma rotina espiritual, em termos de... A gente já falou das coisas que nos atrapalham, tudo. Porque, queridos, a gente, queira ou não, nós temos que pensar em hábitos, hábitos diários. Sim. Como é que se forma um hábito? Pois é. Né? Na repetição, né? Na repetição. E isso é até científico, porque dizem, né? Eu não sei bem a fonte, mas existe um determinado tempo para um hábito se enraizar. Sim. E ele dizem que no mínimo precisa de 21 dias para que aquilo se transforme num hábito. Uhum. Dizem que se você conseguiu 19 e falhou no 20º, quando for no outro dia, você tem que começar a contar do 1 e fazer de novo até que você chegue, né? Agora, na diferença que eu acho de hábitos, outros bons hábitos, porque serve para tudo, tem bons hábitos. Sim. Agora, a grande diferença na rotina espiritual tem a ver com essa coisa que a gente falou no início, com esse convite que você aceitou e deseja, e você quer. Exatamente. Né? Exatamente, é a inclinação do nosso coração, né? Isso assim, Mirtz, é tão lindo de ver, sabe? De entender, porque muita gente perde a melhor parte. A melhor parte é o desfrutar da presença. E muita gente perde a melhor parte, porque acha que é tudo algo a mais que eu tenho que colocar na minha rotina que já está apertada. Se eu tenho a consciência de que a relação com o Senhor é algo a mais que eu tenho que colocar, não é algo a mais, porque Cristo não é, Ele é mais alguma coisa, é Ele somente, Ele é suficiente. Então é a gente entender que não é eu encaixar Cristo na minha rotina, mas é eu entender que Ele é o principal, Ele é o primeiro. Ou as disciplinas, as próprias disciplinas, sabe por quê? Você pode ter ouvido milhares de sermões bíblicos maravilhosos ao longo da tua vida. Você pode ter lido a Bíblia inteira, porque tem gente que diz, eu leio todos os anos. Já faz 30 anos que eu sou cristão, então eu já li a Bíblia 30 vezes e tal. E você pode repetir versículos de cor e, no entanto, você ter uma fé teórica. Você sabe, né? Eu gostei de uma afirmação que dizia assim, o que é mais importante? Alguém falar assim, nossa, você conhece a Bíblia inteirinha? Ou falar, nossa, como eu vejo Cristo em você. Exatamente. Tem diferença? Nossa, totalmente. Esse é o propósito, né? É Cristo ser formado em nós. Então, assim, esse é o objetivo. É Cristo ser formado. Dentro dessa rotina. Eu espero que essa conversa tenha sido boa para você mexer na sua rotina, porque às vezes a gente não precisa mexer na nossa rotina, né? Como foi bom a gente estar conversando sobre isso. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.